Ela poderia fazer muito melhor que você. A mãe dela suspirou depois que eu fiz o pedido. Minha namorada só deu uma risadinha e balançou a cabeça concordando. Eu disse, você tem razão. Peguei o anel de volta, saí do restaurante e troquei as fechaduras naquela mesma noite. No dia seguinte, ela chegou em casa e encontrou as caixas dela do lado de fora com um bilhete. Vá fazer melhor. Ei, pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, por favor se inscrevam no canal e deixem o like se quiserem ver mais histórias assim. Valeu! Eu costumava pensar no meu relacionamento com Chloe como se fosse uma startup. Você injeta capital no começo, aguenta os prejuízos, trabalha 80 horas por semana para manter as luzes acesas, tudo isso com a fé de que eventualmente o produto vai amadurecer, o mercado vai virar e você finalmente vai ver retorno sobre o investimento. O ROI que eu procurava não era dinheiro. Era só respeito. Era uma parceria. Eu era a opção segura. Foi assim que a mãe dela, Linda, me chamou na primeira vez que nos conhecemos. Ela não sussurrou. Ela falou isso enquanto tomava uma taça de vinho que eu tinha pago, numa casa cuja hipoteca eu estava pagando. Chloe precisa de estabilidade, Linda tinha dito, me olhando de cima a baixo como se eu fosse um Honda Civic usado com alta quilometragem. Você é muito pé no chão, Mark. Você é seguro. Toda mulher precisa de um lugar seguro para pousar depois que já curtiu bastante. Na época, eu encarei como um elogio esquisito. Eu tinha 28 anos, ganhava 6 dígitos em gerenciamento de logística e era dono da minha casa. Eu achava que seguro significava material de casamento. Não percebi que seguro era código para caixa eletrônico com pulso. Por 3 anos, eu banquei o projeto Chloe. Paguei os $12.000 de dívida no cartão de crédito dela porque isso estava estressando ela e bloqueando a criatividade dela. Paguei o leasing do carro dela porque ela precisava de uma marca específica para parecer profissional no trabalho dela como consultora freelancer de redes sociais, um trabalho que, até onde eu conseguia ver, na verdade nos custava dinheiro. Mas o verdadeiro terceiro elemento no nosso relacionamento não era outro homem. Era Linda. Linda era uma divorciada amargurada que tratava casamento como negociação de reféns. Ela tinha casado com um homem rico, se divorciado dele, torrado o acordo e agora vivia vicariamente as fantasias de alta sociedade através da Chloe. E Chloe? Chloe tinha pavor dela. Se Linda dissesse que o céu era verde, Chloe pintaria o teto de limão. Os sinais de alerta estavam em tudo quanto era lugar. Um mês antes do incidente, cheguei em casa cansado depois de um turno de 12 horas. Encontrei Chloe e Linda na minha sala, cercadas de sacolas de boutiques de grife. Olha só, a abelhinha operária chegou, Linda disse, sem tirar os olhos de um lenço de seda que estava colocando no pescoço. Oi amor, Chloe disse. Ela nem se levantou. O carro da mãe tá na oficina, então eu falei que ela podia ficar pro jantar. Ah, e a gente passou as compras no seu Amex. Meu cartão tava dando problema. Dando problema queria dizer recusado. Quanto foi? Perguntei, colocando as chaves na mesa. Não seja tão transacional, Mark, Linda cortou. Fica feio. Um homem tem que querer que a mulher dele esteja no melhor visual. Você se veste tão sem graça. Você não quer que a Chloe pareça que pertence à sua faixa de renda, né? Eu olhei para Chloe. Esperei que ela me defendesse. Esperei que ela dissesse, Mark trabalha duro pra gente, mãe. Para. Chloe só ajeitou o lenço no pescoço da mãe. A mãe tem razão, Mark. Você podia ser um pouco mais generoso na atitude. A gente tá tentando ter um dia de meninas. Eu engoli a raiva. Falei pra mim mesmo que era só estresse. Falei pra mim mesmo que depois que a gente ficasse noivo, depois que fosse oficial, a dinâmica ia mudar. Eu seria o marido, o chefe da casa, e Linda seria relegada pro fundo. Eu era um idiota. Decidi fazer o pedido no aniversário de 27 anos dela. Fui all-in. Comprei um anel que custou mais que meu primeiro carro, uma aliança de platina com um diamante que precisava de seguro. Foi um aperto financeiro, mas eu queria calar a voz da Linda na minha cabeça. Queria um anel que gritasse, eu não sou só seguro. Eu sou bem-sucedido. Reservei mesa no Le Jardin, o restaurante francês mais metido da cidade. Reserva com 3 meses de antecedência. Paletó obrigatório. Na noite do jantar, eu estava nervoso. A caixinha do anel queimava no bolso do paletó, mas quando parei na frente do restaurante para entregar as chaves para o manobrista, vi Chloe lá parada. Ela não estava sozinha.
Linda estava do lado dela, vestida com um vestido que era sem dúvida mais chamativo que o da Chloe. Surpresa! Chloe gritou quando eu saí do carro. A mãe estava se sentindo sozinha hoje, e eu não podia deixar ela em casa com comida de micro-ondas no meu aniversário. Falei para Hostes adicionar uma cadeira. Meu estômago afundou. Chloe, isso era para ser um jantar romântico. Só nós dois. Linda deu um passo à frente, batendo no meu rosto com a mão bem cuidada. Relaxa, Mark. Não seja tão possessivo. Você vai ter ela pro resto da sua vida chata. Me deixa ter uma noite. Eu olhei para Chloe. Ela fez aquele olhar de cachorrinho pidão. Aquele que ela usava sempre que gastava demais ou quebrava uma promessa. Por favor, Mark. Não estraga o clima. A mãe tá animada. Tá bom, eu disse. Tá bom. O jantar foi um desastre desde as entradas. Linda reclamou da localização da mesa. Devolveu o vinho. Uma garrafa de $200. Porque ela alegou que estava com gosto de rolha, não estava. Ela dominou a conversa, falando da nova namorada do ex-marido dela, como era brega, e como Chloe estava destinada a coisas grandes. Eu fiquei lá, tomando água, ouvindo elas planejarem um futuro que eu estava pagando, mas aparentemente não estava convidado emocionalmente. Aí chegou o cardápio de sobremesa. Era o meu momento. Eu tinha combinado com o garçom para trazer champanhe. Respirei fundo. Coloquei a mão no bolso. Minha mão tremia um pouco. Chloe, eu disse. O papo parou. Chloe me olhou, os olhos arregalados. Ela sabia. Faz 3 anos que a gente tá junto. Comecei, a voz meio travada. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero construir um futuro com você. Um futuro de verdade. Levantei. Tirei a caixinha de veludo. Fui pro chão de joelho ali mesmo no mármore. O restaurante ficou em silêncio. Algumas pessoas nas mesas próximas deram um suspiro. Abri a caixinha. O diamante pegou a luz do lustre. Era lindo. Chloe, eu disse, olhando para ela. Quer casar comigo? Por 3 segundos, silêncio total. Chloe olhou pro anel. Um sorriso começou a se formar no rosto dela. Ela parecia feliz. Aí um suspiro alto, pesado cortou o salão como uma motosserra. Foi linda. Ela estava recostada na cadeira, braços cruzados, olhando pro anel com uma mistura de tédio e pena. Sério, Linda disse. A voz dela não era sussurro. Era a voz de teatro. Agora? Aqui. Eu congelei. Linda, por favor. Só tô sendo honesta, querida, Linda disse, virando o olhar para Chloe, me ignorando completamente. Olha para ele. Olha para isso. Ela gesticulou vagamente para mim, ajoelhado no chão. É isso mesmo que é a linha de chegada para você? Você tem 27 anos. Tá no auge. Ela tomou um gole de vinho e deu o golpe final. Você poderia fazer muito melhor que isso. Você precisa de um homem que combine com o seu fogo, Chloe. Não de um homem que equilibra seu talão de cheques. Eu continuei de joelho. A humilhação me lavou como água gelada. Olhei para Chloe. Era esse o momento. Tudo o que ela precisava fazer era dizer, cala a boca, mãe. Eu amo ele. Tudo o que ela precisava fazer era pegar minha mão. Chloe olhou para a mãe. Aí olhou pro anel. Aí olhou para mim. E deu uma risadinha. Não foi risada nervosa. Foi risadinha cúmplice. Ela cobriu a boca com a mão, balançou a cabeça e olhou de novo para a mãe. Mãe, para. Você é tão má, Chloe disse, sorrindo. Ela não disse sim. Ela não mandou a mãe parar. Ela virou para mim, o rosto corando de vergonha. Não pela crueldade da mãe, mas por mim. Amor, Chloe disse, a voz baixando para um sussurro áspero. Levanta. Você tá me passando vergonha. A mãe tá certa. Talvez a gente não deva apressar isso. A gente ainda nem tá nesse ponto, né? Quer dizer, vamos falar do seu plano de 5 anos antes de fazer qualquer coisa oficial. Ela olhou para a mãe procurando aprovação. Linda ergueu a taça num brinde silencioso. Algo dentro de mim estalou. Não foi um estalo alto. Não foi um grito. Foi o som de uma porta pesada de aço batendo e trancando com força. A névoa se dissipou.
Eu vi elas. Eu realmente vi elas. Vi os milhares de dólares, o trabalho emocional, o desrespeito constante, o rótulo de opção segura. Vi duas parasitas vestidas de grife se alimentando de um hospedeiro que nem respeitavam. Eu não senti tristeza. Eu me senti leve. Você tem razão, eu disse. Chloe piscou. O quê? Eu levantei. Não sacudi o pó do joelho. Fechei a caixinha de veludo com um estalo alto. Você tem toda a razão, linda, eu disse, a voz calma, firme e alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Ela pode fazer melhor. Coloquei o anel de volta no bolso. Mark, não seja dramático, Chloe disse, revirando os olhos. Senta. Vamos só pedir a sobremesa. Não, eu disse. Acho que acabou. Tirei a carteira. Peguei 3 notas de $20, o suficiente para cobrir minha parte das entradas e da água que bebi. Joguei o dinheiro na toalha branca. Isso cobre a minha parte, eu disse. Aproveitem o feliz aniversário, Chloe. Virei e saí andando. Mark, Chloe gritou. Foi um tom de irritação, não de medo. Ela achou que eu estava fazendo birra. Achou que eu ia estar esperando no carro, emburrado. Deixa ele ir, Chloe, eu ouvi Linda dizer quando cheguei na porta. Ele só tá tentando te manipular. Amanhã de manhã ele vai estar implorando. Pede o soufflé. Saí pro ar fresco da noite. Não fui direto pro manobrista. Andei um quarteirão, respirando fundo, sentindo o coração desacelerar. Olhei o celular. 20h15, eu conhecia o padrão delas. Elas iam ficar. Iam pedir a sobremesa mais cara para me punir. Iam tomar outra garrafa de vinho para comemorar o poder que tinham sobre mim. Depois provavelmente iam para uma boate ou lounge para fofocar. Não iam voltar para minha casa antes de 1 da manhã. Linda provavelmente dormiria no quarto de hóspedes. Eu tinha 4 horas. Voltei pro manobrista, peguei o carro e dirigi para casa em silêncio. Não corri. Dirigi com a precisão de um cirurgião. Quando cheguei na casa, minha casa, a que comprei 3 anos antes de conhecer ela, não sentei no sofá para chorar. Fui direto para a garagem e peguei um rolo de sacos de lixo reforçados. Comecei pelo banheiro. As loções dela, as 7 chapinhas diferentes, a maquiagem que manchava a pia. Joguei tudo num saco. Não organizei. Não embrulhei as coisas frágeis. Se quebrou, quebrou. Fui pro quarto. As roupas dela. Os sapatos que ela me fez comprar. O vision board. Que ela tinha pendurado na parede com fotos de iates e mansões, mas nenhuma foto nossa. Tudo foi pros sacos. Trabalhei 2 horas seguidas, suando, movido por uma raiva fria e dura. Arrastei os sacos, 12 deles, pra varanda da frente. Alinhei direitinho. Aí fui pro quarto de hóspedes. A mala de fim de semana da Linda estava lá da última vez que ela ficou. Joguei em cima da pilha. Às 22h30, liguei para um chaveiro 24 horas. Preciso trocar as chaves da casa, falei para a atendente. Serviço emergencial. Pago dobrado. O cara chegou em 20 minutos. Era um cara grandão chamado Jack. Ele olhou para a pilha de sacos de lixo na varanda, depois para mim. Noite ruim, ele perguntou. A pior, eu disse. Ou talvez a melhor. Ainda não decidi. Enquanto ele trocava a fechadura da porta da frente, sentei na mesa da cozinha e escrevi o bilhete. Passei por 5 rascunhos. Queria escrever um manifesto. Queria listar cada dólar que gastei, cada insulto que engoli. Queria explicar exatamente por que ela era uma pessoa horrível. Mas aí lembrei da voz da Linda. Ele só tá tentando te manipular. Vai implorar. Qualquer emoção que eu mostrasse seria combustível para elas. Raiva era atenção. Tristeza era fraqueza. Eu precisava ser um fantasma. Peguei uma canetona e um pedaço de papelão de uma caixa de sapato dela. Escrevi 3 palavras. Vá fazer melhor. Jack terminou as fechaduras. Paguei $350 em dinheiro para ele. Você é o dono? Ele perguntou, me entregando as chaves novas. Dono único, eu disse. A escritura tá só no meu nome. Ela era hóspede. Ótimo, Jack disse. Ele acenou para as sacolas. Boa sorte, irmão. Colei o bilhete no saco do meio.
Apaguei a luz da varanda, entrei e tranquei o ferrolho. Fez um barulho pesado, sólido, que soou melhor que o anel de noivado jamais soou. Fui para a geladeira, peguei uma cerveja e sentei na sala escura. Meu celular começou a vibrar às 23h45. Era Chloe. Chamada perdida. Chamada perdida. Mensagem. Você tá sendo muito infantil. Vem nos buscar. O carro da mãe ainda tá na oficina e o Uber tá com tarifa dinâmica. Fiquei olhando a tela. O velho eu teria pedido desculpa. O velho eu teria voltado dirigindo, chapéu na mão, implorando perdão por ter estragado a noite dela. Bloqueei o número. Aí bloqueei o da Linda. Aí o da irmã dela. Aí o da melhor amiga dela. Fiquei no silêncio da minha casa. Pela primeira vez em 3 anos, o ar parecia limpo. Apaguei no sofá. Acordei às 2 da manhã com batidas na porta, gritaria. Era o grito abafado, histérico de uma mulher que percebeu que o caixa eletrônico acabou o dinheiro. Mark, abre essa porta. Minhas coisas estão do lado de fora. Você não pode fazer isso. Era Chloe, e no fundo, a voz estridente da Linda. Eu te falei. Ele é psicopata. Chama a polícia. Fiquei lá no escuro, olhando pro teto, ouvindo elas descarregarem raiva contra a porta de carvalho maciça e o ferrolho novinho. Não me mexi. Não falei nada. Só ouvi. Eventualmente as batidas pararam. Ouvi o som de uma porta de carro batendo, provavelmente um Uber bem caro, e o silêncio voltou. Fechei os olhos e dormi como um bebê. Na manhã seguinte, acordei com o nascer do sol que parecia mais nítido, mais brilhante e mais limpo que qualquer coisa que eu tinha visto em anos. O silêncio na casa era absoluto. Sem reality show berrando da sala. Sem comentários passivo-agressivos sobre como eu mastigava a torrada. Só paz. Chequei as imagens da câmera de segurança enquanto fazia café. O vídeo das 2h15 da manhã era cinema puro. Chloe e Linda na minha varanda no meio dos sacos de lixo, parecendo 2 guaxinins pegos no farol. Linda apontando para a porta. O rosto contorcido num grito, o microfone mal captou. Chloe chorando. Não o choro bonitinho de lágrima única que ela usava para ganhar joia, mas choro feio, rosto vermelho. Elas eventualmente carregaram os 12 sacos num Uber XL e sumiram. Não senti culpa. Senti que tinha acabado de remover um tumor cirurgicamente. Fui trabalhar cedo. Falei pro RH que teve mudança no status doméstico e tirei Chloe dos contatos de emergência. Liguei pro banco e cancelei o cartão adicional que tinha dado para ela para compras de supermercado, que normalmente queria dizer Sephora. Às 10 da manhã, a recepcionista ligou pro meu ramal. Mark, tem uma moça muito nervosa no saguão. Ela diz que é sua noiva. Não tem crachá. Eu não tenho noiva, eu disse calmamente. Se ela não sair, chama a segurança. Ela tá chorando, Mark. Tá fazendo um escândalo. Então tá invadindo propriedade. Chama a segurança. Desliguei. 10 minutos depois, vi a segurança escoltando Chloe para fora do prédio. Ela estava com a mesma roupa da noite anterior, maquiagem borrada. Ela olhou para as janelas de vidro do escritório, procurando por mim. Eu nem olhei para baixo. Continuei digitando. Essa foi a última vez que vi ela por 6 meses. Eu não só terminei com ela. Eu apaguei ela. Apaguei todas as fotos. Joguei fora os móveis que ela escolheu. Repintei a sala de um azul marinho escuro, bem masculino. Comecei a malhar, não para ter corpo de vingança, mas porque finalmente eu tinha tempo e dinheiro para investir em mim mesmo. O estrago, como descobri depois pela fofoca, foi catastrófico para elas, já que eu tinha bloqueado tudo. As informações foram chegando por amigos em comum que não conseguiam ficar quietos. Primeiro, a moradia. Chloe não tinha para onde ir. Ela tinha queimado as pontes com as colegas de apartamento para morar comigo. E não tinha grana para entrada num lugar novo porque não tinha nenhuma economia. Então foi morar com Linda. Linda morava num condomínio de 2 quartos que tecnicamente era mantido pela pensão alimentícia. Era pequeno, bagunçado e exalava energia negativa. Pelo visto, a dupla dourada não funcionava quando eram colegas de quarto. Linda era um pesadelo para conviver. Cobrava aluguel da Chloe. Criticava o peso da Chloe, o trabalho da Chloe e o fracasso dela em me prender. Sem minha renda, o estilo de vida da Chloe desabou da noite pro dia. O leasing do carro de luxo dela?
Parei de pagar. A locadora retomou 3 semanas depois. Ela teve que pegar ônibus para os jobs de consultoria, que secaram rapidinho porque ela parecia exausta e desesperada. Mas o karma de verdade veio uns 3 meses depois. Eu tava numa loja de materiais de construção comprando coisas pro meu deck novo quando esbarrei na Jéssica, uma das amigas antigas da Chloe. Jéssica sempre tinha sido meio neutra. Tolerava a Linda, mas claramente achava toda a dinâmica estranha. Mark? Ela perguntou, parecendo chocada de me ver. Nossa! Você tá bem? Eu me sinto bem, Jéssica. Eu disse, colocando uma caixa de parafusos no carrinho. Ela hesitou, aí chegou mais perto. Olha, provavelmente eu não devia te contar isso, mas você soube da melhoria? Eu ri. Do quê? Linda arrumou para ela, Jéssica sussurrou. Um mês depois que você, sabe, botou elas para fora. Linda falou para Chloe que ela precisava voltar pro jogo e achar um homem de alto valor. Arrumou um cara chamado Ethan. Falou para Chloe que ele era investidor de cripto ou algo assim. Eu me encostei na prateleira. Deixa eu adivinhar. Não era. Jéssica fez careta. Ah, ele era rico. Ou fingia que era. Levou as duas para jantar. Linda tava babando nele. Ele dirigia uma Maserati. Chloe achou que tinha ganhado na loteria. Ficou postando no Instagram inteiro sobre como finalmente tinha achado alguém no nível dela. E ele era golpista, Jéssica disse. Tipo, golpista de verdade. Namorou a Chloe por 6 semanas, convenceu ela a pegar um empréstimo pessoal para investir na nova moeda dele, e sumiu. Levou o dinheiro, deu ghost e deixou ela com uma dívida de $15 mil. Linda tá furiosa porque ele pegou um dos cartões de crédito dela também. Eu senti uma satisfação fria e dura se instalar no meu peito. Que pena. Ela tá numa situação ruim, Mark, Jéssica disse baixinho. Tá trabalhando num dinheiro agora. Linda tá ameaçando botar ela pra fora porque não paga o aluguel. Eu balancei a cabeça. Bom, ela queria melhor. Às vezes melhor é uma curva de aprendizado bem íngreme. Paguei meus parafusos e saí. 6 meses depois do término, eu era outra pessoa. Minha conta poupança tava saudável. Minha pele tava limpa. Eu tava namorando uma mulher chamada Sofia, uma pediatra que conheci num clube de corrida. Sofia dirigia um Toyota todo acabado, dividiu a conta no primeiro encontro sem nem perguntar e odiava drama. Era o relacionamento mais fácil e mais tranquilo da minha vida. Eu não pensava na Chloe fazia semanas. Aí veio o casamento. Era o casamento de um amigo em comum. Alguém da época da faculdade que infelizmente continuou amigo da Chloe também. Eu sabia que ela podia estar lá. Quase não fui. Mas aí me olhei no espelho, ajeitei a gravata e pensei, por que eu tenho que me esconder? Levei a Sofia. A gente tava lindo. Rindo, de mãos dadas, tomando champanhe. Vi a Chloe na hora do coquetel. Ela parecia mais velha. O cabelo sem brilho. O vestido parecia barato e mal ajustado. Ela estava sozinha perto do bar, tomando um drink, olhando o salão com olhos ansiosos. Não era mais o centro das atenções. Era só uma convidada. Ela me viu. Os olhos dela travaram em mim, aí desceram para Sofia, aí voltaram para mim. Eu vi o reconhecimento acertar ela como um soco físico. Ela viu o terno novo. Ela viu a postura relaxada. Ela viu a felicidade. Ela largou o drink e veio direto na minha direção. Sofia apertou minha mão. É ela? É, eu disse. Você se importa de me dar um minutinho? Vou pegar mais bebida pra gente, Sofia disse, beijando minha bochecha antes de ir embora. Classe pura. Chloe parou a 2 passos de mim. De perto, ela parecia cansada. Tinha olheiras. Mark, ela disse. A voz tremia. Chloe, eu disse. Meu tom foi educado, profissional. Você tá incrível, ela disse. Tentou sorrir, mas o lábio tremeu. Soube que você foi promovido. Fui. Que bom. Sério. Ela respirou fundo. Olha, Mark. Eu sei que eu ferrei tudo. Eu sei que deixei minha mãe entrar na minha cabeça. Mas, meu Deus, tá sendo um pesadelo. Aquele cara Ethan. Ele me destruiu. Tô dormindo no sofá da minha mãe. Ela grita comigo todo dia. Eu sinto.
Eu sinto falta da paz que a gente tinha. Sinto falta da gente. Ela esticou a mão para tocar meu braço. Eu dei meio passo para trás. Eu sinto falta de me sentir segura, ela sussurrou. Você sempre foi minha segurança. Eu não valorizei até perder. A gente pode só tomar um café? Só conversar? Por favor. Tô me afogando aqui. Eu olhei para ela. Olhei para a mulher que deu risadinha enquanto a mãe dela me humilhava. Olhei para a mulher que me via como apólice de seguro, não como parceiro. Não senti raiva. Não senti vontade de gritar com ela ou listar os crimes dela. Não, eu disse. Ela piscou, lágrimas subindo. O quê? Não vai ter café. Não vai ter conversa. Olhei meu relógio. Chloe, você não queria segurança. Você queria status. Você fez uma aposta. Apostou que conseguiria achar alguém melhor que eu. Você perdeu essa aposta. Você não pode agora recolher suas fichas e voltar para a mesa só porque tá quebrada. Mas eu te amo, ela soluçou alto demais. As pessoas começaram a olhar. Você não me ama. Eu disse simplesmente. Você ama que eu pagava suas contas. Você ama que eu aguentava os abusos da sua mãe para você não precisar aguentar. Me aproximei um pouco, mantendo a voz baixa mas firme. Aquela noite no restaurante, quando você riu. Aquele foi o momento mais honesto do nosso relacionamento. Você concordou que podia fazer melhor. Eu tô honrando o seu desejo. Tô te deixando ir atrás de melhor. Não me insulte voltando agora que você percebeu que isso não existe. Mark, por favor. Com licença, eu disse. Minha namorada tá me esperando. Passei por ela. Não olhei para trás. Encontrei a Sofia no bar. Ela me entregou um drink e me olhou com a sobrancelha levantada. Tudo bem? Olhei de volta pro salão. Chloe estava parada onde eu deixei ela, enxugando os olhos, parecendo pequena e derrotada. Linda não estava lá para salvar ela. Ita não estava lá para salvar ela. Ela finalmente, de verdade, estava sozinha. Tá, eu disse, pegando a mão da Sofia. Tá tudo perfeito. Dançamos o resto da noite. Nunca mais soube da Chloe. A última coisa que ouvi foi que ela se mudou para outro estado para morar com uma tia porque Linda finalmente botou ela para fora. Quanto ao anel, devolvi no dia seguinte ao término. Usei o reembolso para dar entrada no imóvel para alugar. Me rende $1.200 por mês de lucro. Esse foi o único ROI que eu tirei daquele relacionamento. E honestamente, valeu a pena. Valeu assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O que vocês acharam dessa história? Conta aí nos comentários.